16 e 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Vem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Abraão estava falando que eles tinham a palavra de Deus, o Antigo Testamento. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos ler um versículo no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João 5, versículo 24. Temos aqui as palavras do Senhor Jesus. Ele está dizendo: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu vou ler novamente esse versículo, pois merece frisar: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O nosso Senhor Jesus, Ele está deixando bem claro aqui neste versículo, em suas palavras, que existe um lugar de condenação, existe um lugar de castigo, pois Ele está frisando aqui que a sua vinda a este mundo foi justamente para livrar você e eu de um destino trágico, de um destino horrível, que vai acontecer, vai suceder com cada pessoa no fim da sua vida, uma vida sem nunca ter tido encontro com o Salvador, com o Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: esta pessoa vai entrar em condenação.
Nós lemos esta noite de um homem. Aquela história foi contada pelo nosso Senhor. Um homem que se preocupou só com as coisas desta vida. Ele não parou para pensar no que Deus exigia da sua vida, o que Deus requeria dele na sua palavra. E nós vemos que aquele homem morreu em pleno vigor, e possivelmente muito jovem. E nós vemos aquele homem abrindo seus olhos na condenação, no inferno. É por isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui: quem ouve a minha palavra, Ele quer livrar você de uma condenação assim. Ele lhe ama. Deus ama o mundo de tal maneira. Esta palavra, tal maneira, quer dizer, Deus ama este mundo de uma magnitude, de um tamanho, que o seu amor se dispôs a dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sabe e Deus conhece o destino de cada pessoa sem a salvação. É por isso que Deus, Ele quer intervir, Ele quer salvar o pecador ainda em vida, quando ele está neste mundo, para poupar, para livrar ele de uma condenação eterna. Mas não é só isto. Não é só isto. O Senhor Jesus disse aqui que uma pessoa, quando se salva, ele passou da morte para a vida. Mas o que é isso? Uma pessoa sem a salvação, ela está morta para Deus. Ela não pode ser aproveitada para Deus. Deus a não pode usar como um servo, como um filho dele neste mundo, porque ainda ela está morta em ofensas e pecados. Deus precisa primeiramente salvar aquela pessoa. Então a salvação de Deus não é só para livrar você e eu do inferno, que já é uma grande coisa, mas Deus, Ele quer mudar a nossa vida hoje. Ele quer dar uma vida que o pecador não teve desde que nasceu. E meu prezado ouvinte, quantos anos você tem sem Deus, sem essa vida? Há quantos anos você está como nasceu, morto? 6 anos, isso é muito tempo. 7 anos é mais horrível ainda. 20 anos, então nem se fala. Uma vida morto em seus pecados. Mas Deus, nós vemos aqui Deus querendo mudar isto, porque o Senhor Jesus está dizendo: quem ouve a minha palavra. Quais são as palavras do Senhor Jesus? Quem ouve a minha palavra? O Senhor só tem uma palavra para você: vinde. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, porque Ele tem salvação para qualquer pecador. Ele está disposto a salvar quem ouve a minha voz, quem ouve o meu chamado, quem ouve o meu apelo de amor, de compaixão. Ele está disposto
a saldar a sua dívida com Deus. Ele está disposto a te salvar hoje. Quem ouve a minha voz, sabe o que ele disse? Ele disse uma certa vez: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas ele disse mais. Ele disse que o bom pastor chama as suas ovelhas pelo seu nome. Será que nestas reuniões você não tem ouvido a voz do Senhor chamando-lhe para a salvação? Querendo quebrar essa distância que existe entre você e Deus? Quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, crê naquele que me enviou, ouve a voz de chamado do Salvador para a salvação, mas crê naquele que me enviou, porque quem enviou o Senhor Jesus, enviou com um propósito. Ele mesmo disse: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. É aí que está crer naquele que me enviou. Qual é o objetivo de Deus ter enviado o seu Filho a este mundo? Para ser o nosso Salvador. Ele mesmo disse que era necessário que o Filho do Homem, falando dele, fosse levantado naquela cruz. Lá estava a exigência de Deus para a nossa salvação, a morte do seu próprio Filho. É aí, meu prezado ouvinte, que está crer naquele que me enviou. Deus tem um propósito na vinda de Cristo a este mundo: entregar o seu Filho à morte de sofrimento. Por qual motivo? Para salvar um pecador como você, um pecador como eu. Crer naquele que me enviou, crer que Deus enviou seu Filho para me salvar. Deus tinha em vista a minha salvação, o perdão dos meus pecados. Foi por isso que Deus sacrificou o seu Filho naquela cruz. Você acha isto pouco? Para você e eu, meu amigo, ganhar a salvação, porque a salvação é um presente de Deus. Isto é muito caro. Se eu estivesse distribuindo Bíblias na saída, uma Bíblia muito distinta, linda, numa caixinha, distribuindo para todos aqui, gratuitamente, um presente. Na porta, eu daria uma para cada um de vocês. Sem dúvida, todos iam receber com alegria, me agradecer. Ia para casa, talvez pensando: por que ele fez isso? A gente nem se conhece muito bem, e você podia olhar e ver, isto saiu talvez muito caro, e podia ler a Bíblia chegando em casa, e você via as palavras de Deus ali falando com você, mas podia pensar: que coisa maravilhosa, que presente bom. Podia pensar no preço também. Quanto custou isto? 100, 200, 300 reais, 400, 500, 600? Mas você não saberia o preço. Mas se você ao receber esta Bíblia, antes de entregá-la, ele apertasse a sua mão e segurasse a sua mão, antes de ele entregar,
ele dissesse: olha, isso é um presente para você. E você aceitava. Mas eu segurava mais forte, olhava no seu olho e dissesse: olha, para comprar esta Bíblia para você, eu sacrifiquei o meu filho. Ele acabou de morrer. Este é o preço da Bíblia para você receber. Será que você iria receber da mesma maneira como você recebeu na primeira ilustração? Muita coisa ia passar pela sua cabeça. Como assim? Você nem iria acreditar, porque ninguém faz isto. Mas Deus fez, meu amigo. A salvação que Ele está oferecendo tem o preço da morte do Filho dele. E você acha isto pouco? Por isso que o Senhor está dizendo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, porque aquele que me enviou com um propósito, o propósito de salvar vocês. E o preço deste propósito é a minha própria vida dada sobre a cruz. Quando Ele mesmo exigiu do seu Filho o preço da nossa salvação. Quem ouve, não é todos que ouvem. Não é. Ouvir com a alma. Muitos podem ouvir com o ouvido, mas quando a palavra chega na alma, nós vemos os bancos começarem a ficar vazios nas reuniões. As pessoas começam a se retirar aos poucos. A frequência começa a diminuir, porque começam a ver que este assunto, elas têm que tomar uma decisão. E então se retiram. Não querem um compromisso com Cristo. Não querem um compromisso com Deus e esta salvação. São pessoas tímidas. Pessoas que têm medo de assumir este compromisso. Abandonar os seus pecados. Não são tímidas em abraçar o mundo que Deus condena. Não, isso não são tímidas. Estão bem dispostas. Têm força para ficar às madrugadas, chegar tarde em casa e no outro dia se levantar cedo para ir trabalhar. Ninguém é tímido para o mundo. Não, porque já nasceram do mundo e são do mundo. Mas este caminho, o caminho largo e espaçoso, o mesmo Senhor diz que o fim é a perdição. Quantos tem ouvido para ouvir? Diz aqui: ouvir a minha voz, ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou. Esta pessoa, neste processo, vai resultar para ela a vida eterna, a salvação. E não mais a condenação. Quando isso acontece? Quando é possível uma pessoa ser salva? Primeiramente, quando ela ouve. Nós vemos que aquele rico lá, que nós lemos na primeira história, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a Bíblia. Os irmãos dele, por quem ele estava intercedendo no inferno, que estavam aqui na terra, também tinham as Escrituras na sua casa. E talvez, possivelmente, como todos os judeus, eles frequentavam a sinagoga, e lá eles liam as Escrituras. Então, a palavra de Deus precisa mais do que o ouvido natural.
A palavra de Deus precisa ser ouvido na alma. A palavra de Deus tem que chegar no coração para mostrar a necessidade que esse pecador tem de uma mudança radical na sua vida. Ele precisa de um Salvador. É Deus que está dizendo. Note o que o Senhor Jesus está dizendo aqui: aquele ou quem crer naquele que me enviou. Deus, meu amigo, Ele sabe que você e eu precisamos de um Salvador. E o caso é urgente. Não pode esperar para amanhã. Não. Amanhã pode ser muito tarde. O Salvador de quem você precisa é hoje. Porque, como vemos no caso daquele rico, nós lemos de Lázaro, um homem enfermo, mas vemos de um rico, que ele estava em plena festa, vigor. Ele não estava no tratamento químico, não estava no tratamento de saúde. Nós lemos que ele estava vivendo uma vida regalada e esplendidamente. Um homem cuidando só dos seus negócios, dos seus compromissos, administrando a sua fortuna. Mas a morte chegou para ele, como chegou para o doente. Cada um de nós tem um dia da nossa partida para a eternidade. E não tem uma idade específica para morrer. A nossa hora chega, como chegou para aqueles dois homens. E nós vemos que a morte, como a morte definiu o lugar que eles iam estar na eternidade. Mas a escolha eles fizeram em vida. O rico escolheu somente os prazeres desta vida. Divertimento, trabalho, só se ocupou com as coisas presentes. Vocês notaram que no inferno ele lembrou e reconheceu que os irmãos precisavam se arrepender? Ele disse: manda Lázaro na casa de meus pais, pois tenho 5 irmãos, para que me dês testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Ouvindo Lázaro, eles vão se arrepender. O homem estava agora convencido. O caminho que ele trilhou e o caminho que os irmãos, 5. Note uma coisa: não tinha ninguém dentro da sua casa salvo. Ninguém. 5 irmãos, e todos perdidos no mesmo destino que ele. Ele não falou: fala com meus pais para que avise os meus irmãos. Não falou isso. 5 perdidos. Tem alguém salvo na sua casa? Você pode ser o primeiro, para evitar que outros da sua família terminem neste lugar de sofrimento eterno. Você, meu amigo, sendo salvo, você também poderá levar outros ao Senhor, o Salvador. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Existe uma condenação para o pecador, mas existe uma salvação para ele. A salvação é hoje. Você aceita pela fé, baseado no valor da pessoa de Cristo, da obra dele, o preço que ele pagou para nos salvar naquela cruz, o sangue que ele derramou, as feridas que ele sofreu, o valor da sua morte, meu amigo, é suficiente para a sua salvação.
Deus está satisfeito com a obra do seu Filho. Aquele que morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje ele está nos céus, à destra de Deus, assentado. Ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Você pode ser salvo esta noite, confiando nele, como um pecador arrependido, reconhecendo: ele morreu por mim, o pecador. Ele foi ferido pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades. Ele levou em seu corpo os meus pecados sobre aquele madeiro. Quando ele padecia por mim, o pecador. Eu confio nele, eu descanso nele. Será que tem uma alma assim aqui, esta noite? Tem uma alma que está ouvindo e sentindo a sua necessidade de um Salvador assim? Oh, espero que tenha. No inferno nós vemos um homem clamando para que pessoas na terra fossem salvas. No inferno não tem ninguém se divertindo. Não, meu amigo. Talvez eles estão mais preocupados na salvação dos vivos do que os vivos mesmo na sua própria salvação. Os vivos gastando a sua vida, não se preocupem. Segue o caminho largo e espaçoso, que o fim é a perdição. Oh, meu amigo, espero que você não descubra e não encare o assunto sério quando já não tem mais salvação, aonde não pode ser mais ouvido. Mas hoje você pode. Aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que você faça isto aonde está sentado aí. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Que assim seja a sua experiência esta noite.